Mais uma quarta-feira, mais um vídeo novo. Vamos fazer hoje um vídeo um pouquinho parecido com o primeiro vídeo que nós fizemos aqui no canal. Como assim? Lembra que a gente pegou um post da nossa página do Instagram e fizemos ali o passo a passo em vídeo de como que foi feito aqueles passo a passos nas imagens? Então, vamos fazer essa ideia aqui hoje. De maneira bem simples, vamos pegar esse post que a gente fez algumas semanas atrás e folhear cada passo a passo dele para entender de fato como fazer esse desenho. Mas claro, sem perder o costume, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo a Miniarks. Começando aqui agora então. Esse post aí eu peguei lá no meu feed mesmo, vocês podem acessar lá ou clicar aqui no link da descrição que eu deixei ali separadinho para vocês. Então vamos começar o quê? Com a nossa linha do horizonte e criando o nosso ambiente, que é uma das partes mais importantes para não ficar nada torto, nada fora da proporção real do nosso ambiente, né? Então ali, ó, indo para o nosso passo número 2, que é o quê? Criar a base dos sólidos, que são o quê? Os móveis em si, né? Perceba que sempre vou puxando bem ali nosso ponto de fuga. E com cuidado para ver o que está depois do ponto de fuga e o que está antes. O que está bem em cima fica um pouco mais reto a linha. Então tem esses detalhes que vale a pena considerar. Colocando ali também aquelas 3 mesas. Na verdade é uma mesa, um tronco de madeira e um tipo de um puff. Que é esse mais redondo, mais retangular de base. Criando ali a parte do círculo, usando aquela mesma ideia que também já fizemos post no nosso Instagram, usando o X e a cruz para fazer o círculo em perspectiva. Agora elevando todas as linhas em verticais para a gente fazer a volumetria de cada móvel. Perceba que eu ainda continuo utilizando o ponto de fuga como base. Perceba que mesmo aquele vaso do lado direito sendo um pouco menor em base e um pouco maior na boca dele, no topo, eu faço ele no tamanho normal e na hora de finalizar a gente arruma esses detalhes de uma maneira bem simples. Colocando ali também os 2 quadros com um X para achar a simetria. E ali alguns detalhes bem simples do nosso sofá, sem muitos detalhes pequenos, né? Porque esses detalhes menores eu acho melhor fazer direto no nanquim. Porque não adianta você fazer todos os detalhes pequenininhos a lápis, sendo que você vai passar nanquim depois. Então a gente já elimina aí um tempo bem precioso. Indo ali para o nosso último passo, que é o que? Alguns detalhes mais grossos mesmo, como ali o vaso, que é um pouco maior na boca dele. Fazer bem de leve ali alguns detalhes das folhagens, só pra gente não se perder muito na questão da nanquinha, já que a nanquinha é um processo definitivo, né? Passou, tem que ficar. Colocando ali nosso tapete, que também está na parte inferior. E agora nós vamos direcionando ali para o nosso lado esquerdo. No desenho em si não tem nenhum elemento, né? Mas já que ficou meio vazio, coloquei ali uma porta de correr. E agora, como sempre, vamos pegar nossa nanquim e vamos passar, sendo sempre o quê? Bem fiel à nossa imagem. Esse é o momento que a gente tem que ficar meio que um olho no desenho, um olho na referência. Cada detalhe ali faz diferença, porque pelos detalhes de textura que a gente consegue ver quais é o material do nosso sólido, que tipo de sólido que ele é, se ele parece mais macio ou não. Então isso a gente vai percebendo bem em como que a gente coloca a questão de linhas, o formato delas, se era falhado ou não. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aqui, caso você fique um pouco perdido de como que faz isso, qual tipo de linha que eu tenho que usar, como que eu faço um ambiente assim do zero, dia 13, 14 e 15 de março agora de 2022, vamos ter um curso que eu vou ensinar vocês de uma forma gratuita, vão ser 3 lives no Instagram na verdade, e eu vou ensinar para vocês como sair do zero para representar a arquitetura de um jeito muito simples. Nós vamos pegar ali um sketch de interiores e vamos fazer todo o processo dele, desde o rascunho até toda a finalização na aquarela. Então, para se inscrever é só clicar aqui também no link da descrição ou no link da bio, o único link da bio do nosso perfil lá no Instagram. Então vale a pena se inscrever, tá chegando aí. E quem tá no grupo já consegue, chegando perto dos dias, ter alguns resumos e materiais complementares.
Então fiquem em alerta. E aqui, né, gente, como eu sempre falo no meio dos nossos vídeos, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, porque dá um trabalhinho sim fazer esses vídeos. Espero mesmo que vocês gostem, porque é com carinho. Fazendo ali alguns detalhes da nossa planta. Toda essa base dela com linhas mais quebradinhas, por ser um elemento mais orgânico. E indo fazendo alguns detalhes a mais. Nesse sketch em si, a gente vai fazendo mais a questão de desenho, a questão de luz e sombra nós não vamos fazer nesse aqui, vamos guardar aí para uma parte 2, talvez com questão de aquarela. Então temos alguns pontos ainda. Se você quer esse desenho com aquarela, não esquece de escrever aí nos comentários, eu quero, que é muito legal ter essa interação com vocês. Fazendo aí também a parte dos quadros, e sempre cuidado com 3 coisas, não esquecer nunca da espessura, profundidade. Essas 2 coisas são bem importantes, porque eles dão um realismo muito grande no desenho. Então, voltando a falar que eu estava falando aqui, eu mesmo me interrompi. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo com aquarela, só escreva nos comentários aí, que daí eu já providencio para alguma próxima semana. Terminando aí também a nossa porta de correr, frisando bastante, ó, eu fiz uma espessura, aí eu faço ali uma segunda espessura com profundidade e agora profundidade interna, e ele fica bem realista ali, ó, uma profundidade e finalizo. Concluindo só agora com o nosso contorno do ambiente, que eu gosto sempre de deixar mais por último, que vai que tem algum elemento que cobre, né? Então fica mais ou menos por esse meio. Fazendo também por fim ali a nossa textura dos nossos vidros, para finalizar esse nosso sketch. E esse aqui foi o nosso resultado. Espero mesmo que vocês peguem esse desenho que vocês acabaram de fazer, tirem uma foto e postem no Instagram me marcando, porque assim eu consigo ver o desenho de vocês e claramente repostar. Espero mesmo que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!